Você quer saber quais foram os 15 exercícios mais fáceis do Enem Reaplicação e PPL 2020? É exatamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nos dias 23 e 24 de fevereiro a gente teve a reaplicação do Enem 2020, no caso a reaplicação e o Enem PPL, que é o Enem para as pessoas privadas de liberdade. Devido a isso eu comecei a solucionar já esta prova, já vou começar a postar as resoluções aqui no canal e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para você quais foram os 15 exercícios mais fáceis. Então se liga aí, vamos descobrir quais foram os 15 exercícios mais fáceis. Gente, primeiramente, antes de tudo, eu vou mostrar os exercícios, eu não vou resolver eles nesse vídeo, porque eu vou postar a resolução de cada um deles individualmente, mas eu vou dar uma noção aí para você como que você resolveria. Também não vou colocar o gabarito, mas eu vou te dar uma noção de como eu resolveria e vou mostrar qual que era o exercício. Então aqui a gente tem os 15 exercícios mais fáceis do Enem 2020. No caso, a gente tem o primeiro exercício. Todos esses exercícios, a numeração eu tirei da prova amarela. Então, no caso, todas as numerações são da prova amarela. Então, por isso, se você tiver aí com uma numeração diferente, é por causa disso. Então, vamos lá. Exercício 143 da prova amarela. Usando um computador construído com peças avulsas, o japonês Shigeru Kondo calculou o valor da constante matemática π, com precisão de 5 trilhões de dígitos. Com isso, foi quebrado o recorde anterior, de 2 trilhões de dígitos, estabelecido pelo francês Fabrice Billard. A quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de π calculado pelo japonês é. Então o que o exercício quer saber? Ele te dá o número 5 trilhões, ele quer saber quantos zeros tem o número de 5 trilhões. Gente, é muito fácil esse exercício. Se você não sabe já de cabeça quanto que é, você simplesmente escreve por extenso o número de 5 trilhões, conta quantos zeros você tem e você matou o exercício. Não tem erro. Então esse, para mim, foi o exercício mais fácil da prova. Aqui a gente tem outra questão também que eu considerei fácil, que é a questão também 144, duas questões assim na sequência. A questão 144 nos diz o seguinte: o gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas, com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Então, outro exercício simples, um exercício aí do conteúdo de média, moda e mediana. O que é mediana? Mediana é sempre o número central. Então ele quer saber ali o número central. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente tem um conjunto de números ímpar, ou seja, a gente tem uma quantidade ímpar, a gente vai pegar justamente o número do meio. Quando, que nem nesse caso, a gente tem um conjunto de números par, o que a gente faz? A gente pega os dois centrais, faz a soma e divide por 2, ou seja, faz uma média dos dois números centrais. Então, nesse caso, a gente vai colocar todos eles em ordem crescente, você pega os dois do meio na ordem crescente e divide por 2. Então também é um exercício mamão com açúcar, não tem erro. Só precisa pegar todos esses números, colocar em ordem, pegar os dois centrais e dividir por 2. Terceiro exercício que a gente também considerou muito fácil, gurizada. Exercício também bem tranquilo, sem nenhum tipo de estresse. É um exercício de vistas. Então vamos lá. No desenho técnico é comum representar um sólido por meio de 3 vistas, frontal, perfil e superior, resultando na projeção do sólido em 3 planos, perpendiculares 2 a 2. A figura representa as vistas de uma torre. Então a gente tem aqui vista frontal, perfil e superior da nossa torre. Com base nas informações fornecidas, qual figura melhor representa essa torre? Então aqui a gente tem no caso a vista tridimensional e a gente quer, de acordo com essas 3 vistas aqui, frontal, perfil e superior, qual que é dessas 3? Gente, também é mamão com açúcar. Esse exercício aqui, se você não tem muita noção, você só vai por eliminação. Nesse eu vou dar o gabarito para vocês. Ó, eu tenho aqui que os lados são retos. Então aqui tá errado porque ele é curvado, tá errado porque é curvado. Aqui ele tá dando que é quadrado o topo, mas a gente sabe que o topo é redondo. Então esses 3 já caem fora. Então é esse ou esse. Mas eu sei que aqui em cima, no círculozinho, ele tem um círculo dentro do círculo. Então, no caso, a única que tem é a alternativa E. Portanto, a gente sabe que a alternativa E é correta. Então, é um exercício também que dá para fazer por eliminação. Não precisa nem ter grandes conhecimentos. Mas o exercício aí de interpretação é um exercício bem simples. Vamos lá, 147.
Em uma campanha promocional em uma loja, um cliente gira uma roleta, conforme a apresentada no esquema, almejando obter o desconto sobre o valor total da sua compra. O resultado é o que está marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. Além disso, um dispositivo impede que a seta venha a apontar exatamente para a linha da fronteira entre duas regiões adjacentes. Um cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o desconto máximo. A probabilidade em porcentagem desse cliente ganhar o desconto máximo com um único giro da roleta é melhor aproximada por. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade dele ter o desconto máximo, certo? O que é uma probabilidade? Uma probabilidade é o número de casos favoráveis que eu tenho dividido pelo número de casos totais. Nesse caso, quais são os casos totais? Os casos totais são todas essas opções aqui da nossa roleta, porque ele pode cair em uma dessas opções. Quantas opções tem? Basta contar, vai dar 12 se eu não me engano. Então a gente tem que ver aí, primeiramente, quantas opções a gente tem que vai ser os nossos casos totais. Então a gente conta isso. Depois ele quer saber a probabilidade de ele ter o desconto máximo. Qual que é o desconto máximo? Olha, olhando aqui, o desconto máximo é 10%. Então, quantos 10% eles têm? Ele tem uma vez o 10%. Então, se ele tem uma vez o 10%, o que vai ser? A gente vai ter 1 sobre o número total de casos. Essa é a probabilidade. A partir daí, você só precisa fazer a conta. Então, também é um exercício tranquilo. Basta você saber a parte básica da probabilidade, que é o número de casos que eu quero, o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos totais. Então também é um exercício bem tranquilo. Exercício 152. Provedores de conteúdos postam anúncios de empresas em seus websites. O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de R$50. O provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncio mais atrativa, no valor de R$20, mais um valor por clique feito no anúncio. Para um anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará uma proposta com um valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por cliques a serem fixados. O valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o custo por clique que o provedor B tem que colocar. Só que ele coloca como condição que o valor total tem que ser igual ao provedor A. Então, o que eu faço? Eu igualo a equação de custo do provedor A, que é o valor da taxa de contratação, mais 100 cliques vezes o valor por clique, isso vai ser igual ao valor de contratação do provedor B, mais o custo de clique, que eu quero descobrir, vezes 100 cliques. Então eu tenho uma equação de primeiro grau, basta encontrar o valor de x. Então essa também é uma questão que não é tão fácil, mas o contexto e a solução dela é fácil. Basta você analisar que uma tem que ser igual à outra, fazer essa condição de igualdade e resolver a sua equação. Então também é um exercício bem tranquilo. Outro exercício bem tranquilo é o exercício 153 também. O índice pluviométrico é uma medida em milímetro que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local, em um intervalo de tempo, hora, dia, mês e ou ano. Os valores mensais do índice pluviométrico de cada cidade brasileira no primeiro semestre são mostrados no gráfico, no caso de uma cidade brasileira. De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho será igual ao índice do mês de junho somado à variação correspondente ao maior acréscimo em milímetro do índice pluviométrico entre 2 meses consecutivos do semestre apresentado. O índice pluviométrico em milímetro previsto para o mês de julho na cidade considerada será igual a. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o índice pluviométrico do mês de julho. Mas qual que é a noção que ele dá? Qual que é a condição que ele dá? Ele dá que vai ser o índice do mês de junho mais a variação do mês que teve a maior variação. Então, o que a gente vai ter que pegar? A gente vai ter que colocar aqui julho é igual a junho mais a maior variação. Qual que seria essa maior variação? Olha, observando o gráfico, a gente consegue ver que é claramente de março a abril. Então a gente observa e faz a conta aí de quanto que aumentou de março para abril, que é 70 menos 30, 70 menos 30 é 40, e vai somar com o mês de junho. Então 40 mais 10, 50. Acabou, matamos o exercício. Então a gente só precisa analisar o gráfico, fazer a interpretação do gráfico, ver qual que foi o mês que aumentou mais, calcular quanto que aumentou e depois somar com o mês de junho. Então também é um exercício bem tranquilo, um dos exercícios mais fáceis. Exercício 154. Um banho propicia ao indivíduo
um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízos para todos. Considere que cada uma das 5 pessoas de uma família toma 2 banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros. Considerando que o mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. A quantidade total de litros de água consumida nos banhos dessa família durante o mês é mais próxima de. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quanto que eles vão consumir de água em um mês. Ora, boss, como que eu faço isso? Eu sei que tem 5 pessoas, cada uma toma 2 banhos por dia, um banho de 15 minutos. Então você multiplica 5 por 2 para saber quantos banhos tem por dia, multiplica por 15 para saber isso em minutos e multiplica por 30 para saber a quantidade por mês. Depois você divide isso por 60, porque você vai converter minutos para horas, e você depois multiplica essas horas por 540, porque cada hora de banho é 540 litros. Feito isso, você matou o exercício. Então é basicamente um exercício de multiplicação e divisão. Só precisa fazer essa análise. Multiplicar os valores, depois dividir e multiplicar de novo no final. Então é bem tranquilo, também é um dos exercícios mais fáceis. Esse é um exercício que inclusive cai bastante, essa questão de multiplicar. Toma tantos banhos, não sei o que lá. Isso gosta de cair muito. Então por isso é sempre ficar bem atento quanto a isso, porque geralmente cai exercícios desse tipo no Enem. Esse exercício aqui também bem tranquilo, eu não coloquei as alternativas, mas é um exercício basicamente de interpretação, tá? Não tem muita dificuldade, que é o exercício seguinte, 159. Embora a civilização maia já estivesse em declínio na época da chegada dos espanhóis à América, seu desenvolvimento em vários campos da ciência, em especial na matemática e na astronomia, era notável. Eles possuíam um sistema numérico avançado e diferente do sistema decimal utilizado pelas sociedades modernas. A imagem representa o sistema de numeração maia, que consistia em 20 símbolos representados números de 0 a 19. O 0 era representado por uma espécie de tigela e todo o número inteiro entre 19 e 360 era escrito em uma coluna vertical com 2 figuras, na qual a superior representava a quantidade de grupos de 20 unidades e a inferior a quantidade de unidades. O número era lido de cima para baixo e obtido somando-se as quantidades representadas. Por exemplo, então aqui a gente tem uns exemplos. O número 359 é representado no sistema de numeração maia como. Então esse exercício, a sacada dele é o seguinte: a parte de cima são múltiplos de 20. Então você tem que pegar esse 359 e ver até onde é múltiplo de 20. Ora, 360 é múltiplo de 20. Então 360 menos 20, 340. Então até o 340 é múltiplo de 20. Então até 340 a gente representa como sendo múltiplo de 20. Abaixo disso, no caso, o que sobrar disso, vai ser os números que estarão embaixo. Então, basicamente, fazendo essa divisão, você encontra as exemplificações aqui, basicamente você consegue montar. Então, é bem tranquilo. Na verdade, você só precisava saber essa parte do 340, porque encontrando a parte de cima, não ia ter nenhuma outra alternativa que era semelhante. Nisso, você já matava o exercício. Então, é bem tranquilo. Exercício 162. Um determinado campeonato de futebol composto por 20 times é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isso é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode determinar empatado ou haver um vencedor. Sabe-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates. O número de jogos em que houve ganhador é igual a... Então o que esse exercício quer saber? Ele quer saber quantos jogos teve ganhador. Como que a gente vai descobrir isso? Primeiramente, a gente descobre quantas partidas foram. Se eu sei que tem 20 times, eu sei que tem 38 rodadas, porque cada time joga contra o outro uma vez e são 2 turnos. Então 19 jogos no primeiro turno, 19 jogos no segundo turno, isso são 38 rodadas. Daí, como eu faço para descobrir quantos jogos foram? 38 rodadas tem 20 times. 38 vezes 20. Só que eu não posso esquecer que um time joga contra o outro. Quando eu faço 38 vezes 20, eu estou contando cada partida 2 vezes. Então o que eu faço? 38 vezes 20 dividido por 2. No caso, fica 38 vezes 10, 380. Se eu sei que 126 for empate, 380 menos 126 vai me dar a resposta do exercício. Então a sacada do exercício aqui é dividir por 2, porque se eu fizer 38 vezes 20, eu conto cada partida 2 vezes. Então eu tenho que dividir por 2, porque cada jogo tem 2 times. No caso, essa partida vai repetir se eu simplesmente multiplicar 38 por 20. Então tem que ficar bem atento quanto a isso. Então esse exercício era um exercício fácil, só que tinha uma certa pegadinha, por isso era muito importante ficar bem atento. Exercício 165. Não era exercício fácil, mas era um exercício, trabalhoso. Que era basicamente o seguinte: a taxa de mortalidade infantil vem decaindo cada ano no
Brasil. O gráfico gerado a partir de dados do IBGE apresenta a evolução da taxa de mortalidade infantil, número de óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, de crianças com até 5 anos no Brasil no período de 2000 a 2011. Então aqui a gente tem o gráfico. Considere que para os próximos anos o decréscimo anual médio do número de óbitos para 1.000 nascidos vivos registrado no período de 2009 a 2011 será mantido. A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade infantil de crianças com até 5 anos tornar-se-á inferior a 10 no período de. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quando que esse gráfico aqui, quando que essa taxa vai baixar dos 10, vai baixar de 10. Então o que eu faço? Ele diz que essa taxa aqui vai ser mantida ano a ano. Então o que eu faço? Eu calculo essa taxa. Como eu sei que 2009 é 2011, é 2009, 2010, 2011. Então 2010, 2011. Como eu sei que são 2 anos entre esse intervalo, eu pego essa diminuição aqui e divido por 2, porque eu quero saber ano a ano. Fazendo essa divisão, eu só preciso pegar esse valor de 18,7 e subtraindo ano a ano até chegar a um valor que é menor que 10. Fazendo isso, eu vou conseguir descobrir qual que é o ano. Então, de todos os exercícios fáceis, esse aqui é o mais trabalhoso, porque você vai ter um número com vírgula, subtraindo aí, se eu não me engano, 6 números com vírgula. Então vai ser um exercício chato, mas é um exercício assim que também é fácil. Não tem muitas dificuldades. A dificuldade é trabalhar com número com vírgula, mas é um exercício também bem tranquilo. Exercício 168 também é um exercício sim, um pouco confuso, mas é um exercício fácil. Uma formiga move-se sobre o castiçal de vidro transparente do ponto A para B em linha reta, percorre o arco circular BCD, sendo C localizado na parte de frente do castiçal, e desce o arco DE como representado na figura. Os pontos A, B, D e E estão sobre um mesmo plano perpendicular à mesa sobre o qual se encontra o castiçal. A projeção ortogonal sobre o plano da mesa do trajeto percorrido pela formiga do ponto A até o ponto E é melhor representada por. Então o que o exercício quer saber? Basicamente, eu não coloquei as alternativas, podia ter colocado, mas basicamente o exercício quer saber qual que é o caminho que essa formiga aqui ela anda, qual que é o caminho que ela anda. Só que com uma vista superior, então você tipo assim, você tem a mesa, o castiçal tem em cima, ele quer saber de cima qual que é o caminho que a formiga faz, qual que é o desenho do caminho. Então basicamente você imagina o caminho, você imagina o castiçal visto de cima da mesa, faz o desenho, fazendo o desenho você vai conseguir interpretar qual que é a alternativa certa. Então esse é um exercício que você só precisa analisar a visão de cima. Fazendo isso você consegue matar o exercício. Então é um exercício que nem tem conta, é só você imaginar ali o caminho que ela faz. Então também é um exercício bem tranquilo. Exercício 169 também é um exercício bem fácil, que é basicamente você analisar os gráficos, não precisa nem fazer conta. Um reservatório de água é abastecido por uma torneira ao mesmo tempo que, por um ralo, escoa a água de seu interior. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto da torneira e do ralo, em função do tempo T em minuto. Então a gente tem aí os gráficos. Nos primeiros 25 minutos, o intervalo de tempo em que o volume de água nesse reservatório decresce é. Então o que o exercício queria saber? Ele queria saber qual que é o intervalo de tempo aqui que o reservatório decresce. Então o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver aqui a vazão de entrada e a vazão de saída. Basicamente você vai ter que ver quando que a vazão de saída é maior que a vazão de entrada. Que eu já vou dar a resposta aqui para você. Olha aqui, a partir de 15 a 20, ó, 15 a 20, 15 a 20. A gente consegue observar que a partir de 15 a gente tem que a vazão de saída é maior que a vazão de entrada. Então nisso a gente consegue matar o exercício. Então esse exercício também não precisa nem fazer conta, é só você analisar os gráficos. Esse exercício aqui é bem rápido, só analisando os gráficos você consegue matar o exercício. Então você tem que analisar qual que é o momento em que a vazão de saída é maior que a vazão de entrada para com que o volume do gráfico diminua. Então vazão de saída maior que a vazão de entrada diminui o volume do gráfico. Exercício 172 também outro exercício de probabilidade. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes estrangeiros, por país de origem, para cada um dos dois estados. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo, é. Então o que o exercício quer saber? Ele quer saber qual que é a probabilidade de a gente escolher um docente espanhol. O que eu vou fazer? Eu sei que ele trabalha em São Paulo, então a gente sabe que probabilidade é os casos favoráveis, os casos que eu quero, sobre os casos totais.
Quantos docentes a gente tem em São Paulo? 239. Quantos são da Espanha? 60. Então a probabilidade vai ser 60 sobre 239. Simples, não precisa nem fazer conta, é só colocar um sobre o outro e a gente mata o exercício. Então a gente só precisa analisar isso. 60 sobre 239. Então esse é mais um exercício fácil. Exercício 174. Um professor pediu aos seus alunos que esbocem um gráfico representando a relação entre o metro cúbico e litro. Utilizando um software, pediu que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metros cúbicos, 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos em litro. O professor recebeu de 5 alunos os seguintes gráficos. O gráfico que melhor representa o esboço da transformação de metro cúbico para litro é o do aluno. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é o gráfico que representa a relação de metro cúbico para litro. Primeira coisa que a gente sabe, metro cúbico para litro, a gente não faz por regra de 3 essa conversão. Se a gente quiser, a gente pode fazer por regra de 3. Se é regra de 3, então já não é nenhum desses dois gráficos. Por quê? Porque regra de 3 é linear. Regra de 3 é a equação de primeiro grau. Então, no caso, seria o 3, o 4 ou o 5. Fazendo isso, você só precisa converter. Eu sei que 1 metro cúbico é 1000 litros. 2 metros cúbicos, 2.000 litros. 4 metros cúbicos, 4.000 litros, portanto, alternativa 5. Então é um exercício também bem simples, não precisa fazer conta, só precisa lembrar dessa relação de metros cúbicos para litro. Lembrando isso, você matou o exercício. E o último exercício, e também um exercício bem tranquilo, é a questão 175. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra ótica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio é... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a razão entre o diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio. Eu tenho o diâmetro do fio de cabelo aqui e eu tenho o diâmetro do nanofio aqui. Então eu simplesmente coloco um sobre o outro, sabendo as relações e as propriedades de potência, você mata o exercício. Então é um exercício assim que você não precisa nem fazer grandes contas. É só colocar 6 vezes 10 na menos 5 sobre 10 na menos 9, passar o 10 menos 9 para cima com o sinal invertido. Então fica 10 na 9, somar 9 com menos 5, a gente vai ter 6 vezes 10 na quarta. Então matamos o exercício. Então também é um exercício bem simples, esse aí, o nosso 15º exercício mais fácil do Enem 2020 reaplicação. Então é isso, gurizada. Esses foram os 15 exercícios mais fáceis. Lembrando mais uma vez que eu vou estar postando a resolução de todos eles aqui no Instituto Ensino de Potência. Na verdade, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Pode ser que eu já tenha postado. Eu já postei toda a resolução do Enem Impresso 2020 e estou terminando de postar a resolução do Enem Digital 2020, dependendo se você está vendo esse vídeo no dia que eu postei. Nessa mesma semana eu já vou começar a postar a resolução dessa prova. Então, com certeza, todos esses exercícios vocês vão ver resolvidos aqui nesse canal. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Peço também que você se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.